Então, muito boa tarde a todos. E com Jesus nós vamos dar início a mais este tema que nos foi proposto pela nossa irmã Leonor. Este tema tão profundo, a luz do mundo. A luz do mundo é uma frase que Jesus utilizou para se descrever a si mesmo quando se encontrava no meio de um debate com os judeus. Isto está em João, capítulo 8, versículos 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo nenhum, andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Trouxemos para espelharmos esta frase uma passagem do Evangelho de João. Aliás, até foram muitos os evangelistas que se referenciaram acerca desta frase de Jesus. Nós trouxemos aqui a história do cego de Jericó, que com certeza já todos ouvimos falar. Esta história de Bartimeu, que era o nome do cego de Jericó, tem riquíssimas aprendizagens, como vamos ver. Podemos definir 3 personagens. Bartimeu, um cego esperando um milagre, que pode ser qualquer um de nós. Jesus, o Senhor que ouviu o clamor do seu servo, e uma multidão, aquilo que queria impedir Bartimeu de chegar até o seu milagre. Também aqui, esta multidão poderão ser os atrapalhos da nossa vida, que por vezes não nos deixam chegar até Jesus. Ora, conta a história, este cego de Bartimeu, este cego de Jericó, que Bartimeu era um homem que podia ser cego fisicamente, mas ele tinha uma visão de águia, espiritualmente falando, claro. Na antiguidade, Jericó era uma cidade na orla oriental de Gor, à distância de 10 quilómetros do Rio Jordão. Achava-se protegida por muralhas e portas de grande resistência. Foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas sob o comando de Josué. Mas não é sobre esta cidade que vamos falar, mas sim de Jesus. E Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão, eles vinham de Jerusalém e passavam por Jericó. O cego Bartimeu era filho de Timeu e ele estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o cego, mendigo, que perspicazmente toma conhecimento do que acontece na cidade naquele dia, hora e local. Seu nome? Bartimeu, filho de Timeu. Em aramaico, Bartimeu, filho da pobreza. Eis um homem estigmatizado pela miséria, preconceito e toda a sorte de infortúnios. Certamente ele cresceu a ouvir as histórias sobre Jericó, de como Deus levou os israelitas a conquistá-la, das maravilhas operadas pelo Senhor dos Exércitos, através das vidas de Elias e de Eliseu. Uma história interessante que, com o tempo, quem puder, pesquise, porque é uma história muito bonita. E o grito de Bartimeu, ele era convicto, fervoroso. Ele tinha conhecimento do Messias, ele já sabia do Messias e acreditava ser aquela uma grande oportunidade de mudança, a única, a maior oportunidade da sua vida. De modo que não vacilou na investida por sensibilizar Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A resposta do mundo ao seu apelo é o impedimento, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Isto em Marcos, capítulo 10, versículos 48. A resposta de Jesus qual é? É: que queres tu que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista.
Ora, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isto é Marcos, capítulos 10, 46 a 52. Pouco antes de encontrar Bartimeu, Jesus e os discípulos, eles tinham estado a conversar com um jovem muito rico, dono de muitas propriedades. Isto está em Marcos 10, versículos 22. E que dizia cumprir fielmente os 10 mandamentos. Convidado a renunciar à riqueza material e seguir Jesus, retira-se de sua presença, triste e contrariado. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Em Marcos 10, 21. A prova da riqueza é das provas mais difíceis de superar. A riqueza é importante para o progresso da humanidade, nós sabemos. No entanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre cumprir os mandamentos, ser autossuficiente, ter sabedoria e encontrar paz na distribuição dessa riqueza, no cumprimento da caridade. Qual é a interpretação sobre o significado do conselho de Jesus para o jovem rico? Alguns consideram o conselho vender tudo como uma lição mais literal sobre a caridade. Outros falam que é sobre onde o nosso coração está realmente. Jesus, sabendo que aquele homem era um bom homem, sentiu-se muito satisfeito com ele. Então, disse-lhe algo que deveria ser um elogio para qualquer pessoa. Falta-te uma coisa. Ouvir do próprio Jesus que havia apenas uma coisa que ele precisava de fazer para obter a vida eterna deveria ser algo encorajador para qualquer pessoa. Mas aquele jovem homem foi embora triste. A riqueza, essa pode ter sido a pedra de tropeço do jovem rico, o impedimento. Vamos fazer aqui a analogia entre a capa de Bartimeu, o cego, e o jovem rico, para podermos aprender melhor esta passagem do Evangelho. Bartimeu, ele era tão pobre que o seu bem mais valioso era a sua capa. Com ela, ele se protegia do sol, da chuva, escondia o rosto por vergonha, medo e desprezo. Uma capa velha e suja que também estendia ao chão para atirarem sobre elas as ofertas. A capa de Bartimeu, ao mesmo tempo que era representação da pobreza, também era da sua riqueza. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Em Marcos, capítulo 9, versículos 49 e 50. O cego mendigo, ele não tinha identidade. Todos o conheciam como Bartimeu, ou filho de Timeu, filho da pobreza. Não sabemos se o nome era de batismo ou herança social. O certo é que representava um estado, uma condição imposta pela própria família ou sociedade. Uma sociedade que acreditava ser absolutamente impossível a transformação, a passagem de um estado de derrota para a vitória. É incrível como todo o capítulo 10 de Marcos está organizado. Temos Jesus e os discípulos em Jericó, encontrando o jovem rico que renuncia à salvação por amor aos bens, e o cego, mendigo, que em toda a sorte de limitação se mostra maior e mais digno de receber o reino no coração do que todos os outros que são descritos em Jericó. Ao saber que o mestre o chamava, ele sabia que agora a capa nunca mais seria usada por ele. Ele tinha uma fé que, mesmo cego, ele disse: capa de mendigo, nunca mais. E lançou-a fora, pois tinha a firme certeza que seria liberto daquela vida. Esta demonstração de fé deu a cura ao cego. Não nos devemos apegar a capas que nos impedem de ser livres,
Há casais que não casam, pois um dos dois vai perder a pensão, ficam mendigando sobre uma capa. Muitos gostam de ser o coitadinho, sempre ajudado pelas instituições, sempre a estender a mão à caridade, sempre o irmão socorrido pelos outros. Abra os olhos hoje e jogue fora essa capa, tenha a plenitude do Senhor. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu, que vivia à beira do caminho, agora passaria a ser discípulo de Jesus. O seu caminho já não era de morte, mas de vida, enxergando, vendo, de novas vestes, nova aparência, renovado em ânimo e modo de falar, Bartimeu ganhara fama nacional. Ele ensina-nos a não desperdiçar oportunidades, não nos calarmos diante dos obstáculos, mas insistir, persistir na vitória. Aprendemos com Bartimeu que é importante identificar o momento oportuno e investir na ocasião. Ao largar a sua capa e levantar-se em direção a Jesus, Bartimeu ensina-nos o desprendimento ao mundo, tradições e imposições sociais. Ensina que fazer escolhas corretas implicam em ter fé e arrependimento. O jovem rico perdeu a grande oportunidade da sua vida e era considerado por todos como um homem influente, um homem importante. Porém, o reino de Deus não considera a aparência, mas a essência interior e não exterior. A história do cego de Jericó ensina-nos que existe possibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa e nada é impossível para Deus. Ensina o valor de um clamor, a necessidade da oração, a necessidade da prece, também a simplicidade da fé. A oração feita por ele foi curta, mas tão intensa que alcançou o coração de Jesus. Este episódio leva em seguida a João, capítulos 9, versículos 39, quando Jesus, metaforicamente, explica que ele veio para este mundo para que os cegos possam ver. O encontro de Jesus com Bartimeu ensina, entre tantas coisas, que milagres acontecem todos os dias em lugares comuns. Aquele parecia ser um dia como outro qualquer, até que Jesus aparece. E quanta diferença entre um dia sem Jesus e um dia com Ele. Nesta história, é possível perceber como a condição de um homem, seja qual for o seu problema, a sua aflição, seguindo Jesus, sabendo pedir e o que pedir, pode ultrapassar momentos difíceis e superá-los. Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Por mais óbvio que possa parecer, Jesus pergunta o que você precisa, pois a oração é a chave da vitória. A oração, a prece, não é só a petição, mas é uma conversa. Jesus ensina-nos a orar diariamente. O Mestre pergunta-te hoje o que precisa que Ele mude na tua vida. O cego responde de forma clara e simples, mas o que recebeu foi muito maior. Vai, a tua fé te salvou. Por nenhum momento o cego falou em salvação, mas Jesus conhecia a vida daquele homem. Ele precisava de salvação e não só de cura. A cegueira serviu para um propósito maior. Quem sabe, se ele não fosse cego, nunca teria chegado ao Mestre para ser salvo. O mais importante não é ver perfeitamente, mas ver com os olhos da alma, para encontrarmos a casa do nosso Pai Celestial. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João, capítulo 8, versículos 12. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. No item 6 do livro Pão Nosso, em João, capítulos 12, 35, Emmanuel explica-nos esta passagem do Evangelho que Jesus diz: Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Emmanuel explica-nos: o homem de meditação
encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contacto com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes luz, disse ele. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo o mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis a vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Concluindo, por mais que vivamos num mundo cheio de maldades, Deus nos abençoa todos os dias de muitas maneiras. Ele nos deu uma natureza maravilhosa para admirar, para viver, o ar para respirar, uma família, amigos que caminham ao nosso lado e nos enviou a luz do conhecimento para não andarmos mais nas trevas. Quando reconhecemos que foi Deus quem nos deu tudo isso, o nosso coração alegra-se e ficamos gratos pela oportunidade de estarmos vivos. No entanto, sabemos que muitas pessoas não conseguem ver as coisas dessa maneira, até acreditam em Deus e reconhecem que Ele enviou Jesus para nos salvar, mas não desfrutam da vida, pois pensam que Cristo veio somente para condenar suas más ações, sendo que é justamente o contrário. Ele veio para nos ajudar a não cometê-las mais. Jesus é a luz do mundo que ilumina o nosso coração e revela o caminho para o Pai. Mas essa luz é tão forte que às vezes nós queremos fugir dela para que ninguém veja os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, a nossa sujeira interior. Então ficamos no escuro, no esconderijo da alma e nunca somos iluminados por Ele, porque não procuramos. E nós conseguimos tirar essa venda e sair das trevas, sair dessa cegueira que tanto nos obscurece o olhar e a nossa vida. E assim, diz Jesus, eu sou, e vós também, a luz do mundo. Basta procurar Jesus. Ele ilumina o nosso caminho, pois é a luz do mundo. Então, obrigada, Jesus, e obrigada a todos vós pela vossa atenção.